rapidinho aqui, falando sobre o que aconteceu nesta noite de Copa, além desta vergonha que foi a derrota do Corinthians por 1-0 para o glorioso glorioso Furacão da Argentina, o Huracan, que estava com reservas do Huracan, o Corinthians praticamente titular, ou com quase todo mundo, praticamente todo mundo que o Dorival tinha à disposição. Os caras conseguiram perder para o Huracan. Nem empataram o jogo. E se empatasse também não dava, né? Porque o América de Cali acabou empatando com o Racing. Chegou um determinado ponto em que o Racing do Uruguai, o Racing, que é o pior time disparado, talvez até da Sul-Americana, de todos os postulantes, participantes, estava ganhando do América em Cali. E isso, apesar da derrota, estava classificando o Corinthians em segundo, tá? Não estamos nem falando aqui em primeiro, porque o Huracan preservou titulares para a apertura que ele vai ter no final de semana, porque lá é o foco dos caras e dá até uma vaga na Libertadores. Então, assim, ó, eles rifaram esse jogo. Porque para perderem a classificação, o Corinthians tinha que meter 4 de diferença no Huracan. E o Huracan conseguiu ganhar o jogo. Vocês viram o tamanho do Ábila, que entrou no segundo tempo? Aquele que jogou no Cruzeiro, com 38 anos, eu acho 39. Que coisa inacreditável, gente. E mesmo assim, o Racing estava fazendo 1-0 no América de Cali e estava classificando o Corinthians, apesar de tudo. Mas aí, no finalzinho, o América empatou e, com isso, o Corinthians ficou em terceiro. E o Corinthians? E o Corinthians está jogando o quê? O Corinthians está praticando o quê? Me ajudem aí. Ah, gente, que difícil, hein? Que difícil. Nós estamos diante de uma vergonha, de um dos piores momentos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu falei isso ao vivo no Jogo Aberto hoje e falei em outros espaços, vou repetir aqui. Eu cada vez mais entendo por que o torcedor do Corinthians se chama fiel. Porque esse clube maltrata demais o torcedor, cara. Esse torcedor já viveu muitas alegrias, claro. E tem uma coisa muito louca, né, com o Corinthians. Vivemos de Corinthians, né, torcedor Brada. Não precisa estar bem, o corintiano ele não vive de títulos apenas. Mas é isso que eu falo. Todo mundo sabe disso. O corintiano ele foi forjado em seca de conquistas, mas ele sempre valorizou outras coisas. E aí você olha para o time e vai para o clube. O que o clube oferece hoje para o torcedor? O que o clube hoje tem de bom para o torcedor se empolgar com esse time? Nós estamos numa terça para quarta em que o Corinthians acaba de ser eliminado de mais uma competição sul-americana, a segunda no ano. E o clube acabou de ter um presidente destituído. Quem assumiu chegou lá e hoje, não chegamos na meia-noite ainda, hoje deu uma entrevista dizendo: não temos dinheiro para nada. Terra arrasada. O cara que era vice-presidente do presidente deposto e disse: a gente nem participou da gestão. A gente nem sabia como estava o clube. Não nos deixaram chegar perto. Demitiu todo mundo. Vocês acham que não reflete? Vocês acham que não tem a ver? Vocês acham mesmo que é possível? Futebol, tudo é possível. Mas seria possível? O Corinthians está vivendo essa bagunça institucional, mas o time está goleando todo jogo, o time está numa boa, brigando pelas cabeças por todos os títulos. Infelizmente, as coisas elas estão relacionadas. Vocês imaginem o jogador de futebol. O jogador, não generalizando, mas um pouco, não é culpa do jogador, tá? Pelo sistema, ele tem que se preocupar só em jogar bola. Ele tem um staff, ele tem uma galera que cuida dele, ele não se preocupa nem em fazer o check-in no avião. O jogador de futebol de elite no Brasil, ele é muito bem tratado, para usar um termo mais simpático. Mas muitas vezes ele é mimado. Vamos usar um termo mais raiz aqui. Muitas vezes o jogador é mimado. E o jogador se preocupa com o quê? Jogar bola e se o dinheiro vai cair na conta. Vocês imaginem como é que o jogador do Corinthians hoje está entrando em campo. E pensando, muitas vezes, caramba, eu vou ter que correr aqui para classificar o time, para aumentar a receita desses caras aí, que estão sendo iniciados pela polícia, que estão saindo do clube,
que estão sendo investigados, que toda hora tem um rolo, toda hora tem uma dívida. Mas aí o jogador pensa, bom, quero saber se o meu vai cair. Se o meu vai cair na conta. E qual é a segurança que o cara tem hoje, diante de tudo isso? Enfim. Mas falando especificamente de futebol, que é o que cabe ao técnico Dorival Júnior, que eu sou fã, confesso, acho ele um bom treinador, acho que ele tem grandes trabalhos. Esse trabalho não aconteceu ainda, né? Pode ser que ele aconteça, é o que a gente espera. Eu estou me baseando nessa parada do Mundial de Clubes para que, enfim, o Dorival possa treinar o time, possa conhecer mais o elenco. A gente tem aí alguns retornos, né? O Rodrigo Galo, por exemplo, voltou hoje. Imagina, depois de 2 meses, ele jogou apenas alguns minutos e ele foi um facho de luz criativo no meio-campo do Corinthians. Quando o Garro entrou no campo de jogo hoje, você viu um facho de luz em cima dele. Porque ele é diferente de todos os outros. Ele, em pouquíssimos minutos, conseguiu mostrar porque ele é titular absoluto desse time. E como ele faz falta. E como ele faz falta. Agora, o Yuri vai fazer muita falta também. Meu Deus. Porque aí o Corinthians depende de algumas figuras, e aí não tem como a gente não individualizar, porque o coletivo não está funcionando, tá? O coletivo não está funcionando. Aí você tem que perceber se algumas peças, individualmente falando, elas vão resolver o teu problema, como o caso do Garro. O Garro entra e você vê que as coisas elas se modificam. O Memphis foi mal, errou tudo que tentou e assim, tá voltando de lesão também, mas ele errou. O Garro também tá voltando de lesão e foi bem. Agora, o que é o senhor Thales Mágico? Thales Mágico. É que eu vi um cara comentar na internet, Thales Trágico. Cara, o Thales, meu Deus do céu. O que é o Thales Magno? O Romero, que tem lá os seus serviços prestados, que é um cara abnegado e tal, mas é insuficiente. É insuficiente. O time não funciona. Eu não sei o que o Dorival tá querendo, eu não sei o que ele tá tentando, mas o time não funciona. As conexões não funcionam, as jogadas não funcionam, o Carrilho, que começa sempre aberto pela ponta, depois ele caiu por dentro, mas, nossa senhora, que desespero que dá ver o Carrilho de ponta. O Ranieri se soltando. O Ranieri fica lá de primeiro, pô. Fica lá de primeiro, mas, sabe, daqui a pouco tá entrando na área para concluir, não é a dele, aí tropeça na bola. Pô, o Ranieri faz muito bem um determinado tipo de serviço, deixa ele ali. O Dorival, que é o cara que assim, historicamente, tá? Acompanha o Dorival, ó. Ele identifica valências e características de alguns jogadores e ele extrai aquilo ali. E ele fala assim, não, esse cara vai jogar aqui. Esse cara vai jogar... O Dorival tem essa capacidade de entender, esse cara tem essa característica, eu vou posicionar ele aqui. E o time funcionar. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Porque eu esperava mais do Dorival, eu entendo o contexto da sequência de jogos, da necessidade, de daqui a pouco o aspecto político está entrando, sei lá, atrapalhando o Dorival, não sei, mas ele está mexendo muito no time. E hoje, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa hoje, eu e você? Eu e você? Pro investimento que faz o Corinthians, pro elenco que tem o Corinthians, mesmo sem o Yuri, mesmo com o Garro entrando no segundo tempo, não precisava muito, né? Para ganhar dos reservas do Huracan. Não precisava muita coisa. Não precisava o Corinthians jogar o jogo da vida. Jogar um futebol vistoso, dar espetáculo. Não precisava. Não precisava ter todo mundo à disposição, ter todos os titulares. E olha que, praticamente, tá? Praticamente time titular. Para ganhar dos reservas do Huracan. Não é que não precisava, não teria que ser preciso. Concorda? E aí nós estamos falando de um time que caiu, que assim, classificou diante do Universidade Central da Venezuela, naquela fase da Libertadores, da pré-Libertadores, na Bacia das Almas, vocês vão lembrar, né? Com as calças na mão. Golzinho no final do Yuri lá que salvou e classificou o time. Isso na primeira fase, com os mata-mata. Tá? Jogando mal. Aí pegou o Barcelona de Guayaquil, tomou um totó lá no Equador.
Vocês sabem em que lugar terminou o Barcelona de Guayaquil no grupo dele na Libertadores? Porque o Barcelona entrou. O Barcelona eliminou o Corinthians. Vocês viram a posição deles? Em último. O Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Corinthians, também está eliminado da Libertadores. Então o Corinthians caiu para um time que nem conseguiu disputar a fase de grupos da Libertadores. Aí o Corinthians cai da Libertadores, entra na Sul-Americana, num grupo com Huracan, e assim, vamos lá, né? A Argentina, a região de Buenos Aires, tem muitos times de futebol. O Huracan não é dos mais tradicionais. Vamos combinar eu e você? Tá. O Huracan, América de Cali, que já foi um time muito competitivo, de grandes valências, de grandes craques. Não é esse América de Cali, né? Que não consegue ganhar do Racing do Uruguai dentro de casa, na última rodada precisando classificar. Mesmo assim classificou com um empate, tá? E o Racing do Uruguai que é inqualificável. O Racing do Uruguai não existe como time de futebol. Esse grupo era o grupo do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians classificou em primeiro? Não. Bom, o Corinthians classificou em segundo, então não. O Corinthians está eliminado da fase de grupos da Sul-Americana. E aí, se vocês lembrarem, eu faço muitas lives aqui, acabei fazendo muitas depois dos jogos da Sul-Americana, e eu vim aqui inconformado. Desde a primeira rodada, quando perde em casa para o Huracan, eu falava assim, gente, porra, eu sei que tem um discurso assim, né, que o Corinthians é muito grande para disputar a Sul-Americana, que o foco era a Libertadores, aí você tem uma frustração de que você estava na Libertadores, aí você cai, você vai para a Sul-Americana, porra, a Sul-Americana é uma Série B, ela é secundária, muita gente pensa isso, eu não penso. Faltou o Corinthians botar o pezinho no chão, assim, ó, e entender qual a sua realidade. A realidade do Corinthians hoje não é uma Libertadores. O Corinthians chegou numa pré-Libertadores, depois de uma sequência histórica no Campeonato Brasileiro, porque senão estava disputando a ponta de baixo. Mas aí conseguiu classificar para uma pré-Libertadores, mas a realidade não era essa. O Corinthians já estava muito no lucro de disputar uma pré para chegar numa fase de grupos. Jogou horrendamente. Horrendamente. Caiu numa Sul-Americana que, porra, obviamente você entende a frustração, mas vamos lá. Uma vaga na próxima Libertadores, te dá taça no armário, te dá prestígio internacional, te dá capacidade de aumentar a receita, e o Corinthians nunca jogou a vera essa competição. Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Passeou em Itaquera, mesmo nos jogos em casa. Nunca quis. Nos jogos fora, assim, uma atuação pior do que a outra. E hoje, gente, hoje, porra, você pensa assim, pô, o Dorival escalou praticamente o time titular. Jogo decisivo. Precisa ganhar o jogo. Precisa ganhar. Para não depender de outro resultado, ganha o teu jogo. Ganha a porra do jogo. Não precisa meter 4-0 no Huracan lá para se classificar em primeiro. Mas pelo menos ganha o teu jogo. Te classifica em segundo, pelo menos com dignidade. Porra, venci o último jogo lá. Pelo menos os caras venceram, correram, corresponderam. Uma tiriça. Uma tiriça. Uma preguiça. Um nojo. Um nojo, sabe? Os caras caminhando. Pô, seria mais honesto, agora que o Corinthians caiu da Sul-Americana, seria mais honesto como fez o Leonardo Jardim, que eu até achei maluquice o que ele falou. Mas, cara, vocês viram onde está o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Vocês viram a tabela? Vocês viram o que aconteceu com o Cruzeiro depois que ele foi eliminado da Sul-Americana? O Leonardo Jardim, lanterna do seu grupo na Sul-Americana, que tinha Mushuk Runa, por exemplo, os caras foram líderes do grupo, inclusive, falou assim, caímos e ainda bem que caímos, porque ninguém merece essa competição. A gente quer a competição onde estão os melhores. E vamos trabalhar para não voltar para essa competição. Foi isso que ele falou. Eu achei ousado ele dizer isso. Porque, cara, o Cruzeiro, pô, do jeito que tá, também se reconstruindo, você vai no que tem, né? Não. O Cruzeiro visivelmente quis cair da Sul-Americana. Eu acho que foi o caso do Corinthians. Mas o Cruzeiro foi mais honesto. O técnico, pelo menos, né? O técnico falou o que talvez ninguém falasse. E, cara, é a sensação que passa, né? Acho que o Corinthians não tava afim. Não queria. E tá bem, ok. Você quer focar no brasileiro, que precisa se preocupar mais. Você quer focar numa Copa do Brasil. Mas, cara, que papelão, né? Que papelão. Cai da Libertadores, cai da Sul-Americana jogando dessa maneira. E o torcedor? E o palhaço do torcedor que foi até lá? E o palhaço do torcedor que ligou a TV para ver o time jogar, que não tem nada a ver com essas questões políticas, jurídicas, financeiras, táticas do time. Não, o torcedor quer ser feliz, cara.
Porra, o torcedor quer sorrir, quer fazer um churrasco, abrir uma cerveja, chamar os amigos, falar, porra, vem ver meu time jogar aqui. E os caras não representam. E provavelmente esse torcedor, a maioria, tá na cama, porque amanhã tem que acordar cedo para trabalhar e aguentar ainda, ó, os rivais aqui no ouvido. Acesso negado, falou espanhol, Corinthians treme, esse monte de bosta. E aí, Fia, vamos para as últimas notícias do Corinthians. Rodrigo Garro lamenta a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana ao ser derrotado pelo Huracan da Argentina. De volta aos gramados, o meio-atacante Rodrigo Garro lamentou o resultado em solo argentino. Eles são um time difícil, jogando em casa são fortes. Nunca conseguimos controlar o jogo. Não acho que foi uma boa partida, mas temos que continuar. Não deixa você pensar, destacando também o que o árbitro fez, porque para mim foi um pênalti incrível, iniciou Rodrigo Garro. Não, eu não quero colocar a culpa no árbitro, mas eu quero ressaltar porque eu acho que um gol muda você, mas bem, eu fiquei bravo e não quero procurar alguém para culpar. Posteriormente, o atleta destacou o tanto que pesa a eliminação, que deixa o Corinthians apenas com o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para disputar até o fim da temporada. O argentino crê que o time já passou por momentos piores e pode reverter a situação. Pesa muito, qualquer eliminação, qualquer partida perdida é muita coisa, mas eu acho que já superamos momentos piores. Quero agradecer a todos que compareceram, porque é realmente uma loucura e estamos tentando assumir o controle da situação e reverter a situação em casa no domingo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.